Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui em mais uma videoaula do canal Numberflix, dessa vez para resolver alguns exercícios, já que nós terminamos uma das partes do nosso conteúdo de física na parte do eletromagnetismo. Terminamos as aulas de processo de eletrização, então vamos fazer dois exercícios que vão relembrar conceitos de carga elétrica e a quantidade de carga elétrica num corpo. E também um exercício que eu separei, que eu encontrei, na verdade quem me ajudou a separar foi a Letícia, né? Agradeço ela aqui. Um exercício no qual a gente consegue reafirmar uma série de conceitos que nós vimos nas últimas 4 aulas sobre o processo de eletrização. Então, sem mais delongas, bora para o exercício. Não deixa já de dar o seu suporte para a gente. Vamos ajudar o nosso canal a crescer, dando o seu like, comentando aquilo que você achou interessante, as suas dúvidas sobre o que não ficou tão claro nos exercícios, e não deixe de se inscrever no nosso canal e compartilhar. Vamos fazer com que o Numberflix alcance cada vez mais pessoas. Beleza? Então, bora para o exercício. Bom, então vamos lá. Exercício que a gente vai começar a resolver. É um exercício que já foi cobrado no vestibular da FGV, Fundação Getúlio Vargas. É um exercício bem simples, na verdade ele trata do conceito de quantidade de carga elétrica que a gente tem acumulada em um corpo. Porém, ela é apresentado com um enunciado não tão direto, mas é bem simples, é bem tranquilo. Então vamos começar o enunciado da questão, que diz o seguinte: deseja-se eletrizar um objeto metálico inicialmente neutro, pelos processos de eletrização conhecidos, e obter uma quantidade de carga elétrica negativa de 3,2 microcoulombs. Sabendo que a carga elétrica elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, para se conseguir a eletrização desejada será preciso retirar do objeto 20 trilhões de prótons, b. retirar do objeto 20 trilhões de elétrons, c. acrescentar ao objeto 20 trilhões de elétrons, d. acrescentar ao objeto cerca de 51 trilhões de elétrons, ou e. retirar do objeto cerca de 51 trilhões de prótons. Bom, aqui de cara a gente já consegue eliminar várias alternativas, porque nós temos que nos lembrar que sempre que nós estamos falando de eletrização, ou seja, sempre que nós queremos fazer um corpo adquirir carga elétrica, seja ela positiva ou negativa, nós nunca vamos falar de remover ou inserir prótons. Por quê? Porque, lembrando-se da videoaula na qual eu falo isso, inclusive vai estar mostrando aqui no card que está aparecendo na tela, os elétrons são as partículas atômicas que têm mobilidade, ou seja, que podem se mover de um objeto para o outro. Os prótons estão muito firmemente presos na estrutura atômica. Então, próton não vai ser retirado nem inserido em um processo de eletrização, apenas elétrons. Então, só com isso nós já eliminamos a alternativa A, porque fala de retirar prótons, e também eliminamos a alternativa E, que fala de retirar prótons. Restam, então, B, C e D. Agora, conseguimos eliminar mais uma alternativa, porque nós queremos eletrizar o nosso corpo com carga negativa. Como o enunciado diz, o objeto está inicialmente neutro, ou seja, a carga elétrica total daquele corpo é zero. Se eu quero eletrizar ele com carga negativa, eu quero que exista um excesso de elétrons nesse corpo. Então, para que haja mais elétrons do que cargas positivas, do que prótons, e eu não posso retirar prótons, eu vou inserir elétrons, eu vou acrescentar elétrons ao objeto. Então, a alternativa B também é descartada, ficou apenas com C ou D. Basta agora, então, eu determinar quantos elétrons eu tenho que retirar, 20 trilhões ou 51 trilhões. Bom, para fazer isso, para determinar essa quantidade, a gente vai recorrer à equação que descreve a quantidade de carga no objeto. Então, se nós temos aqui um objeto metálico, que eu vou desenhar, por exemplo, uma esfera, que no início, do processo, a carga desse objeto que é igual a zero, porque ele está neutro, eu posso fazer com que esse corpo passe a ter carga elétrica negativa, retirando elétrons.
ou melhor, posso tornar esse objeto negativamente carregado através da inserção de elétrons. Então, ao inserir elétrons nesse corpo, no início a carga era nula, após a inserção, eu quero que a carga elétrica desse corpo seja negativa de menos 3,2 microcoulombs. Então, agora ele estará negativamente carregado. Das videoaulas anteriores, nós já tínhamos visto que a quantidade de carga elétrica em um corpo, Q é dada pela expressão Q igual a mais ou menos N vezes E. Nós temos então que Q vai ser a carga elétrica em coulombs, E é a carga elétrica elementar, que como o enunciado já disse pra gente, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, e N vai ser o número de elétrons em excesso ou faltantes. O que vai determinar o sinal nessa equação, ou seja, ele vai ser positivo quando tiver faltando elétrons, ou seja, quando tiver mais próton do que elétron, a carga total vai ser positiva. Porém, quando eu tiver excesso de elétrons, aí o sinal vai ser negativo, porque eu tenho mais elétron do que carga positiva, mais elétron do que próton. Então, vamos lá. Eu já conheço a carga que esse corpo vai possuir, que é menos 3,2 microcoulombs. Eu conheço a carga elementar, então eu desejo determinar quantos elétrons em excesso, ou melhor, quantos elétrons eu vou ter que acrescentar nesse corpo que não tinha desequilíbrio de elétrons para que ele obtenha essa carga. Então, trabalhando essa equação básica, nós temos que o número de elétrons, N, vai ser igual a carga dividido pela carga elementar. Nesse caso, a carga é de 3,2 microcoulombs. Lembramos que 1 microcoulomb equivale a 10 a menos 6. Então, 3 microcoulombs vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 6, dividido pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Para proceder aqui, como que eu faço? A gente vai trabalhar primeiro com a divisão dos números que não estão ligados a uma potência, no caso 3,2 dividido por 1,6, isso dá exatamente 2. E com a parte da potência, como são potências de mesma base, eu conservo a base, que no caso é 10, e como é divisão, eu subtraio os expoentes. Vou lá no cantinho da folha, faço aquela pausa. Então, dividir 10 a menos 6 por 10 a menos 19 vai ser igual a 10. O expoente disso aqui vai ser menos 6, menos, porque é uma divisão, menos 19. Fazendo a operação algébrica, isso aqui vai dar 10 elevado a 13. Então, retornando, nós vamos ter que 3,2 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 vai dar 2 vezes 10 elevado a 13. As alternativas que eu tenho são acrescentar 20 trilhões ou acrescentar 51 trilhões. Aqui já daria para a gente concluir que a alternativa correta é C. Se você ainda está com dúvida, está duvidando, basta eu lembrar o seguinte, que 2 vezes 10 a 13 eu posso reescrever da seguinte forma. Deslocando a vírgula para a direita, ou seja, a vírgula que está entre o 0 e o 2, se eu deslocar ela para a direita, o meu expoente tem que diminuir, indo para a esquerda. Ou seja, eu posso reescrever isso como 20, como desloquei uma carga para a direita, eu diminuo em uma unidade. 10 a 12 é equivalente a 1 trilhão, então isso aqui dá 20 trilhões de elétrons. Então a resposta certa é a alternativa C. Vamos agora para o segundo exercício, que é da Universidade Federal de Pelotas. Esse exercício tem uma série de alternativas, uma série de afirmações, e nós vamos ter que identificar quais delas estão corretas. A primeira afirmação, que trata-se de em relação à eletrização de um corpo, analise as afirmativas a seguir. Esse é enunciado. Então, a afirmativa número 1. Se um corpo neutro perde elétrons, ele fica eletrizado positivamente. Correto. Um corpo neutro, ele vai ter um equilíbrio de cargas positivas e negativas. O que vai acontecer é que o número de prótons e elétrons, que eu estou simbolizando aqui com 4 elétrons, né, figurativamente, vai ser igual ao número de prótons. Então, nesse caso, eu tenho um corpo neutro. Se eu retirar elétrons de alguma forma desse corpo, ou seja, se ele perder elétrons,
Isso significa que o corpo que inicialmente estava neutro, ele vai ter menos elétron do que próton, ou seja, um excesso de carga positiva. Nesse sentido, observe que eu tenho 2 prótons a mais que elétrons. Então a carga total desse corpo vai ser positiva por conta do desbalanço. Ou seja, a alternativa 1, correto. Um corpo neutro perder elétrons implica em carga positiva. Vamos para a segunda afirmativa. Atritando um bastão de vidro com uma flanela, ambos inicialmente neutros, eles se eletrizam com cargas iguais. Isso é falso. Por quê? No processo de eletrização por atrito, que é o caso, em que eu tenho, por exemplo, um bastão bem mal feito, e eu vou atritar esse bastão com uma flanela, o que ocorre é que no processo de atrito, um dos corpos vai perder elétrons que vai ser transferido por outro. Qual corpo vai perder elétron, qual corpo vai ganhar, depende do material que esses objetos são feitos, que você também pode conferir na videoaula que já foi ao ar, que está aparecendo aqui no card. Então, no caso do bastão e da flanela, necessariamente um deles vai doar elétrons para o outro, e o que vai ocorrer é que aquele objeto que doar elétrons, obviamente, ele vai ficar com falta de elétrons. Então, ele que inicialmente estava neutro, vai ficar com mais próton do que elétron. Então, a carga total desse corpo vai ser positiva, porque tem mais próton do que elétron, porque ele perdeu elétron. Já o segundo objeto, que estava neutro também, ao receber esses elétrons, ele vai ficar com mais elétron do que próton. Por consequência, um deles fica com carga positiva, o outro fica com carga negativa. Ou seja, cargas diferentes. Portanto, a segunda alternativa é falsa. Vamos para a terceira afirmativa. O fenômeno de indução eletrostática consiste na separação de cargas no induzido pela presença do indutor eletrizado. Correto. A eletrização por indução baseia-se no seguinte: nós vamos ter um objeto que inicialmente está neutro, ele, por exemplo, pode ser uma esfera apoiada num suporte isolante, e aí eu vou aproximar desse objeto um segundo objeto que já está carregado, como por exemplo um bastão, que aqui eu vou colocar com carga positiva. A esfera inicialmente está neutra, porque ela tem um balanço entre o número de prótons e elétrons. Porém, quando eu aproximo esse segundo objeto, que nós chamamos de indutor, o induzido, que é o primeiro objeto que está neutro, vai sofrer uma indução eletrostática, de forma com que, no caso, como o indutor é positivo, os elétrons que estão no induzido, que têm mobilidade para isso, vão se deslocar e se acumular na face mais próxima do indutor. Como eles saíram de átomos do induzido, eles deixaram para trás átomos e moléculas com falta de elétrons. Então, do lado oposto do induzido aparecem lacunas ou falta de elétron, o que caracteriza uma carga positiva. Então, note que quando eu aproximo o indutor do induzido, o induzido que é neutro, obrigatoriamente, ele passa a ter uma separação momentânea de cargas. Um lado dele fica com carga negativa e o outro lado fica com carga positiva. Então, a terceira afirmação está correta. Vamos para a quarta afirmação. A quarta afirmação diz o seguinte: aproximando-se o condutor eletrizado negativamente de um outro neutro, sem tocá-lo, este permanece com carga total nula, sendo, no entanto, atraído pelo eletrizado. Bom, então o que ele está falando é o seguinte: eu tenho um corpo que é neutro e eu aproximo do condutor neutro um condutor eletrizado, semelhante com o que nós conversamos agora há pouco no processo de indução. No caso, esse corpo está eletrizado negativamente, então ele tem um excesso de elétrons. O que a afirmativa diz é que o corpo neutro continua com carga nula, porém ele é atraído. Isso é verdade. Se, por exemplo, o corpo neutro estiver suspenso por um fio, como eu tentei ilustrar aqui, o que vai acontecer? A indução que ocorre no corpo neutro, como eu comentei agora há pouco, nesse caso, o corpo eletrizado, que é negativo, vai repelir os elétrons que estão no corpo neutro. Lembrando que isso sempre acontece dessa forma, porque os elétrons é quem se move. Então, ao aproximar o corpo eletrizado negativamente do neutro, os elétrons que estão na superfície do corpo neutro vão se afastar o mais longe possível, ou seja, para o lado esquerdo. Quando eles saem do lado direito para o esquerdo, eles deixam para trás lacunas positivas. Então, momentaneamente, o corpo neutro
permanece com o mesmo número de cargas, porém ocorre uma polarização induzida. O lado direito tem carga positiva e o esquerdo tem negativa. Por consequência, se esse corpo tiver condição de se locomover, ocorre uma atração, porque a carga negativa do corpo eletrizado atrai a face positiva do corpo neutro, sob indução. Então, sim, eles podem ser atraídos mesmo com o corpo neutro permanecendo com a carga total nula. Então, a afirmativa 4 também está correta. E para finalizar, a afirmação 5. Um corpo carregado pode repelir um corpo neutro. Sempre que eu aproximar um corpo eletrizado de um corpo neutro, momentaneamente ocorrerá a indução, ou seja, se eu aproximo um corpo positivamente carregado de um corpo neutro, momentaneamente ocorre a indução no corpo que inicialmente está neutro. Por essa razão, sempre vai ocorrer a atração entre esses objetos. Portanto, não é possível um corpo carregado repelir um corpo neutro. Por essa razão, a afirmativa 5 é falsa. Bom, então estão corretas as afirmativas 1, 3 e 4. Bom, então é isso, pessoal. Com isso a gente termina a resolução desses exercícios, que espero que tenha ajudado a fixar e relembrar um pouquinho do conteúdo que a gente já viu até então na parte de eletricidade. Se você curtiu, não esqueça de dar o seu joinha e se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Muito obrigado por ter ficado até o final e até a nossa próxima videoaula.